Olá, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Marcela Becker e hoje eu quero falar sobre comparação. Eu tenho pensado muito sobre o tema de saúde emocional. Para quem não sabe, eu sou psicóloga, atendo em consultório e vivencio várias e várias histórias diariamente. E não só em consultório, mas também de uma maneira geral no meu dia a dia, eu sempre presto muita atenção nas pessoas. E eu fico pensando muito assim que quanto a saúde emocional é algo que pesa muito nos dias de hoje. Então é sobre isso que eu quero falar contigo hoje. Lá em Deuteronômios, no capítulo 5 e no versículo 21, Moisés estava relembrando ao povo de Israel todos os 10 mandamentos que Deus já tinha estabelecido para aquele povo. E Moisés fala então: não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejarás a casa do teu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Hoje em dia, gente, principalmente com as redes sociais, com Instagram, Facebook, Twitter, a gente vê muito da vida das outras pessoas e é inevitável a gente olhar para a nossa vida e automaticamente comparar a nossa vida com a da outra pessoa. Aqui Deus coloca um dos mandamentos, né? Um dos 10 mandamentos, Deus coloca esse: não cobiçarás aquilo que não é teu. Mas por que Deus coloca esse mandamento entre os 10 mandamentos? Porque obviamente Deus sabia que o coração humano, ele teria o desejo de comparação e ele teria o desejo de cobiça. Então Deus já se antecipa e diz: por favor, não façam isso, porque ele sabia que isso poderia acontecer. E sim, Deus estava totalmente certo e afinal de contas hoje a gente vê muito disso, da gente se comparando e a gente olhando a nossa vida muito mais com a lente e a ótica da vida das outras pessoas do que com as nossas próprias lentes. Eu digo isso porque eu também me comparo muito, eu também fico olhando para uma pessoa e pensando assim: nossa, e se eu fosse assim, e se eu tivesse isso, e se eu tivesse aquela vida, e se eu estivesse fazendo aquela viagem. É inevitável a comparação. Só que sempre quando eu me pego com esses pensamentos, eu também me pego me corrigindo no sentido de: não, só um pouquinho, olha pra mim, né? Olha pra tua vida, eu falando comigo, né? Olha pra tua vida, vê o que tu tem de bom, vê pelas coisas que tu tem passado, vê tudo aquilo que Deus tem te abençoado e aprenda a valorizar e a reconhecer isso que tu tem. Para de ficar olhando para a grama do outro e achando sempre que a grama do outro está mais verde, né? Isso eu falando comigo mesma. Então, com isso eu tenho aprendido muito a observar os pequenos detalhes, a ser atenta aos pequenos detalhes e a reconhecer e a valorizar aquilo que eu tenho. Aqui na Itália eu vejo as pessoas publicando coisas no Brasil e aí eu fico pensando: nossa, como eu queria estar lá no Brasil fazendo isso, comendo aquilo, estando com tal pessoa. E aí eu fico pensando: cara, mas provavelmente as pessoas também olham pra mim e pensam: nossa, como eu queria estar lá na Itália, né? Então, assim, eu tento fazer esse exercício de olhar pra minha vida, olhar pra tudo que eu tenho vivido agora, nesse momento, e valorizar cada pequena coisinha na minha vida. E assim, acho que uma das coisas que contribui pra gente se sabotar e ficar sempre comparando as nossas vidas com a vida do outro é achar que a gente vai ter tudo. Vem aí uma onda de indicações, uma onda de indicativos de que a gente pode tudo, de que se a gente quiser, a gente pode tudo. Só que não, gente, a gente também tem que ter noção de que existe um limite. A gente não pode tudo. Então, a partir do momento que a gente reconhece que a gente não pode tudo, a gente começa também a valorizar. E eu não digo se contentar, eu digo valorizar as coisas que a gente já tem e entender que existe também um limite para os nossos desejos. É muito diferente da gente desejar um monte de coisa, mas ter noção e coerência de que nem tudo a gente vai conseguir realizar. E aí a gente se frustra menos, né? E uma outra coisa também que eu fico pensando a partir de tudo isso é que muitas vezes
a gente tem um desejo, a gente tem uma vontade de ter algo, ou ser de uma determinada maneira, ou fazer determinada viagem ou passeio, muito numa moda, né? Assim, muito naquilo, tá todo mundo indo para tal lugar, então aquilo do nada surte aquele desejo que eu também quero ir a determinado lugar, né? E eu costumo dizer que o ser humano, ele acaba criando as suas próprias necessidades, né? Então, assim, às vezes a gente vai criando necessidades sem mesmo questionar essas necessidades. E muitas vezes a gente só vai reproduzindo aquilo que está todo mundo fazendo e que muitas vezes nem é aquilo que a gente gostaria para as nossas vidas, né? Às vezes a gente fica, eu gostaria de ser assim, eu preciso ser assim, ou ter aquilo, e na verdade não, né? Tu precisa ter aquilo que tu já tens e não criar mais necessidades ainda para tua vida. Bom, gente, era isso que eu queria compartilhar com vocês no vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que a gente consiga valorizar cada vez mais e mais as coisas que a gente já tem, aprender a valorizar aquilo que Deus já tem colocado nas nossas vidas e parar de se comparar com outras pessoas, porque sempre vai ter alguém que vai ter aquilo que a gente não tem, ou ao contrário. Então é uma luta constante, é correr em roda do rabo a todo momento e não chegar a lugar nenhum. Então que a gente consiga parar, observar e identificar e botar atenção nas coisas, nos pequenos detalhes das nossas vidas e reconhecer e valorizar aquilo que Deus colocou nas nossas vidas, para que a gente consiga parar, né, de olhar para a vida do outro e achar que a vida do outro é sempre melhor do que a nossa própria vida. Muito obrigada por vocês terem assistido esse vídeo. Se vocês gostaram, então curtam, compartilhem com outras pessoas, se inscreva no canal se tu não é ainda um inscrito e continue me acompanhando aqui. E até a próxima!